Igreja e Mosteiro de São Vicente de Fora, Lisboa. Imponente. A Igreja de São Vicente de Fora é a obra maior do período filipino, os 60 anos em que Espanha dominou Portugal, entre 1580 e 1640. Mas São Vicente de Fora é muito mais que uma bandarilha espanhola em solo português. Esta cisterna, cuja estrutura é do século XII, integrava o primeiro mosteiro de São Vicente de Fora, construído aqui por Dom Afonso Henriques, como agradecimento pela conquista de Lisboa aos muçulmanos. Depois da restauração da independência, São Vicente de Fora foi objeto de várias campanhas de embelezamento. Esta, incrível, na sacristia, é uma das mais espetaculares. Mas, falando de artes decorativas, são os azulejos que mais distinguem São Vicente de Fora. Aqui encontramos a maior coleção de azulejaria barroca do mundo. E é também em São Vicente que estão os túmulos da dinastia de Bragança, o último rei de Portugal, Dom Manuel II, Dom Carlos, o príncipe Luís Filipe, a rainha Dona Amélia e os restantes monarcas e pessoas reais desta casa. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Sandra Costa Saldanha, que igreja monumental! E ainda se nota mais porque estamos aqui em Alfama, que tem uma escala de facto medieval. A igreja é extraordinária, absolutamente esmagadora, marca completamente esta paisagem urbana onde nós nos encontramos, e o mais interessante disso tudo é que isso é propositado, ou seja, ela foi feita exatamente para esmagar, foi feita para impressionar, foi feita para causar um impacto visual, enfim, o mais apelativo possível. Dom Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal, vai mandar fazê-la de uma forma muito simbólica, justamente 2 anos após a tomada do Reino de Portugal, exatamente 1 ano após a sua entrada triunfal na cidade de Lisboa. Sandra, uma espécie de aviso à navegação. Cheguei! Sem dúvida nenhuma, e vai marcar essa sua chegada através de uma construção de grande qualidade do seu ponto de vista arquitetónico, que acaba por converter São Vicente de Fora, desde logo a partir da sua imponente fachada, como uma imagem de marca do seu reinado, da cidade de Lisboa, deste país refundado, que vai agora assistir a toda uma série de alterações. E desde logo esta fachada era também surpreendente à época, era qualquer coisa, não só pela escala, mas pelo seu desenho. Esta fachada e aquilo que aqui se propõe é absolutamente inovador no panorama da arquitetura religiosa portuguesa. Uma fachada com 2 torres que até 1582, data da fundação e do lançamento da primeira pedra, estava quase exclusivamente reservado às igrejas catedrais, sobretudo ao surto construtivo das catedrais mandadas construir pelo rei Dom João III, e portanto
enfim, digamos que é de alguma forma esta espécie de dignidade catedralícia que de algum modo se pretende também transpor aqui para São Vicente de Fora, conferindo evidentemente um prestígio simbólico que até então as igrejas portuguesas não possuíam e que vai depois deixar uma influência longuíssima ao longo dos séculos XVII, XVIII, inclusivamente ainda nos primeiros anos do século XIX. Sandra, que edifício monumental. É de facto impressionante, impressionante não só pela escala, que enfim é aquilo que desde logo esmaga quem por aqui passa, mas impressionante também pela qualidade da arquitetura, pela clareza da arquitetura, extremamente sóbria, extremamente simples e que vai marcar toda esta base de projeto do tempo filipino e que depois vai ser já numa fase posterior decorada com alguns dos elementos que aqui podemos ver, nomeadamente a azulejaria, as cantarias, as decorações em pedra. Tudo isso é posterior? Tudo isso são já intervenções posteriores, mas na essência do edifício, a qualidade da arquitetura e o modo muito simples, na verdade, com que ela foi projetada e programada. Parece fácil, não é? Não é nada fácil, é muito mais complicado atingir a qualidade através da simplicidade. O interior da igreja de São Vicente de Fora é a máxima expressão, para mim mais do que a fachada ainda, Sandra, da majestade. Este assombro quase que tudo isto nos provoca é sobretudo conseguido uma vez mais pela qualidade da arquitetura, pela qualidade, pelo desenho, pela riqueza destas linhas, pelo ritmo destas linhas arquitetónicas. Esta cobertura desta nave é absolutamente extraordinária, com um desenho arquitetónico de uma grande sobriedade, de uma grande limpeza. Enfim, isto naturalmente tendo que nos abstrair daquela Capela Mor, que é já uma obra bastante posterior. Aquilo que é aqui verdadeiramente original e de alguma forma também impressionante é a qualidade das linhas arquitetónicas, nomeadamente pela opção por uma nave de grandes dimensões, com um desenho em cruz latina e depois com esta especificidade muito característica da arquitetura religiosa da segunda metade do século XVI e, portanto, uma nota claríssima de modernidade daquilo que se faz aqui em São Vicente de Fora, das capelas laterais intercomunicantes. Temos que pensar que este é um projeto do último quartel do século XVI e, ao contrário daquilo que, enfim, globalmente estamos habituados na prática da arquitetura portuguesa, em que há frequentemente uma decalagem relativamente àquilo que são os avanços mais atuais na restante Europa, na verdade o projeto de São Vicente de Fora está completamente alinhado com aquilo que de mais moderno e atual se faz numa série de outros locais, revelando de uma forma muito clara uma cultura artística muito atualizada por parte dos intervenientes, desde logo do próprio Rai e depois também dos seus arquitetos. Em primeiro lugar, o grande nome, enfim, que se destaca neste conjunto de autores é o de Juan Herrera, o grande arquiteto do Escorial, que precisamente tempos antes tinha estado em Lisboa com o rei e que vai ser ele o responsável por aquilo que, enfim, se considera poderá ter sido um primeiro plano geral inicial para São Vicente de Fora. E depois, naturalmente, auxiliado por um outro segundo nome, também muito próximo do rei, Filippo Terzi, um engenheiro bolonhês que está mais associado a uma outra fase deste projeto, mas, enfim, no essencial considera-se uma autoria partilhada entre estes dois grandes nomes da arquitetura internacional da segunda metade do século XVI.
Há depois um terceiro nome muito relevante e certamente com um papel também muito significativo na construção, enfim, que está sobretudo associado à sua coordenação prática e à sua direção no local, que é o de um arquiteto português, Baltasar Álvares, que vai justamente coordenar os trabalhos de uma forma mais presencial, a quem coube inclusivamente a honra de lançar a primeira pedra do edifício em 1582, portanto é uma figura com relevância e que surge frequentemente citado e nomeado nos projetos. Sabe-se inclusivamente duas visitas, duas viagens que faz a Espanha, a Madrid ou ao Escorial, para receber emendas da mão do próprio rei, o que é muitíssimo interessante e que revela bem o seu estatuto e a sua importância neste projeto. Sandra, as tropas de Dom Filipe II de Espanha conquistam Portugal em 1580 e em 1582, já o disse repetidas vezes nesta conversa, já ele está a encomendar este colosso. Que urgência! Porquê aqui? Bom, na verdade, e para sermos mais corretos, Dom Filipe II não funda verdadeiramente este edifício. Ele refunda o Mosteiro de São Vicente de Fora, porque na prática já existia aqui um complexo monástico da maior relevância simbólica para os portugueses e da maior importância, precisamente porque é aqui que Dom Afonso Henriques vai mandar erguer em 1147, na sequência da conquista da cidade de Lisboa aos mouros, um mosteiro com a invocação de São Vicente, do qual simbolicamente Filipe II se vai de algum modo apropriar para também ele se ligar diretamente a essa que foi a primeira grande fundação do primeiro rei de Portugal. Ou seja, Sandra, quando Dom Filipe II de Espanha decide que é neste lugar que quer afirmar-se como rei de Portugal, de facto, este lugar já existia ligado à fundação de Portugal há mais de 400 anos. Sim, e o mosteiro que aqui existia, não podemos passar sobre isso, apesar de subsistirem muito poucos vestígios, era já um edifício monumental, aquele que Dom Filipe II manda abater, para construir este que hoje aqui se encontra. E monumental, certamente, marcando a paisagem urbana da cidade de uma forma muito emblemática. Sabe-se, aliás, que foi durante séculos a maior construção da cidade de Lisboa, o que é naturalmente muito relevante, e do qual, enfim, sobrevivem alguns vestígios, mas que nos dão bem conta disso, como, por exemplo, uma imponente e esmagadora torre nártex, comum, aliás, a outras casas da mesma ordem, ou a existência, por exemplo, de um claustro que teria seguramente uma decoração escultórica muito interessante nos capitéis das suas colunas, representando, curiosamente, uma iconografia vicentina rara, mas muitíssimo curiosa, que contava precisamente a trasladação de São Vicente, desde o Cabo de São Vicente até à cidade de Lisboa, portanto, toda uma simbólica extraordinária. Ou seja, este edifício majestático e esmagador veio substituir o edifício majestático e esmagador medieval. Medieval, sim. Vamos até lá abaixo ver o que resta desse mosteiro fundado por Dom Afonso Henriques. Resta pouco. Muito pouco. Mas dá para imaginar. Sandra, que cisterna maravilhosa! Não é extraordinária, enfim, é um espaço mágico, um recanto muito especial aqui do Mosteiro de São Vicente de Fora, e é extraordinária também por ser o único espaço, a única estrutura do mosteiro medieval, do mosteiro original de Dom Afonso Henriques, que foi reaproveitada depois no tempo de Dom Filipe II. Até ele teve que reconhecer que isto não era para abater. Exatamente, é extremamente eficaz, muitíssimo funcional e que continua, não é? Exatamente, e que continua em pleno funcionamento. Os antigos sabiam mesmo construir, não há uma dúvida sobre isso. Porquê é que Dom Afonso Henriques, em agradecimento à tomada de Lisboa aos muçulmanos, constrói um mosteiro de graças fora da cidade de Lisboa? Daí o nome, não é? São Vicente de Fora.
Essa questão da toponímia é uma das questões, também outra das questões muito específicas deste sítio e deste local. Neste sítio onde nós nos encontramos, terá sido o local onde Dom Afonso Henriques instalou os seus soldados, portanto, assentou o seu arraial no início do cerco da cidade de Lisboa, que durou vários meses, cerca de meio ano, sensivelmente, e aqui se fixaram, montando uma pequena ermida, uma primitiva enfermaria, enfim, para prestar a assistência e os cuidados imediatos, enfim, neste cenário de guerra, de luta, e, portanto, muito simbolicamente vai erguer aqui o seu edifício. Vai ser realizado para dar cumprimento, para dar resposta ao voto que o próprio Dom Afonso Henriques formula nesta fase inicial da conquista da cidade de Lisboa, de erguer em memória precisamente os seus soldados mortos na batalha, um edifício. Devido a esta sequência de acontecimentos, aqui estão sepultados precisamente os soldados que morreram durante a conquista da cidade até à rendição em outubro de 1147. E é sabido que São Vicente de Fora foi, durante o período medieval e durante muitos anos, o mais imponente edifício da cidade de Lisboa, indiscutivelmente. Paralelamente a isso, é muito importante também relevar-se aqui a ordem religiosa que, muito pouco tempo após a fundação de São Vicente de Fora, ainda no século XII, veio ocupar esta casa, os Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, e aqui uma situação que entronca com uma outra também muito significativa e muito interessante, que é a influência que precisamente Dom Teotónio, que viria a ser São Teotónio, primeiro prior de Santa Cruz de Coimbra, a casa-mãe dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, exerceu como confessor de Dom Afonso Henriques, que, por via dessa influência, vai entregar este edifício a essa ordem religiosa. Sandra, está mais que explicado porque é que Dom Filipe II de Espanha, quando se fez primeiro de Portugal, quis absolutamente deixar a sua marca impressiva neste lugar, com esta espessura simbólica. Foi indiscutivelmente a escolha certa, com uma marcação muito simbólica desse reinício. Sandra Costa Saldanha, aqui, neste espaço, já se celebra o facto de Portugal ter voltado a ser dos portugueses. É, sem dúvida, um espaço extraordinariamente emblemático nessa perspectiva, não só porque representa, através de este magnífico conjunto de azulejos, alguns dos episódios mais diretamente ligados à própria conquista do país e aos feitos heroicos de Dom Afonso Henriques, nomeadamente a tomada de Santarém ou a tomada de Lisboa aos mouros, e também muito significativa a representação de todos os reis que estiveram associados precisamente à edificação, à construção do mosteiro até ao tempo de Dom João V, com exceção, e esse é um aspecto muito curioso e que, enfim, torna esta iconografia uma iconografia de facto muito forte para a história do mosteiro, com exceção, como dizia, das representações dos Filipes, que, enfim, de algum modo são como que apagados deste conjunto de monarcas, desde Dom Afonso Henriques até o rei Dom João V, que é quem vai mandar decorar este espaço já no seu tempo, no século XVIII. E essa não inclusão de Filipe I de Portugal, Filipe II de Espanha, o grande fundador daquilo que aqui está hoje e a figura-chave para a configuração da igreja e deste mosteiro, verdadeiramente sintomática dessa vontade muito clara de remover absolutamente a imagem dos Filipes e desse período da dinastia filipina. 60 anos da história de Portugal que se pretendem, com esta iconografia, apagar. Essa visão, digamos, tendenciosa daquilo que se pretende reescrever agora já no século XVII, mas aqui de uma forma muito evidente no século XVIII, aquele interessantíssimo painel de azulejos onde se encontra representado Dom Afonso Henriques, o primeiro fundador de São Vicente de Fora, como o grande fundador deste mosteiro. Vemos ali associada a representação do acampamento dos soldados, de um conjunto de cônegos regrantes, que será porventura um arquiteto que mostra ao rei os planos da igreja e do convento, e depois vemos, paradoxalmente e de uma forma muito curiosa, num anacronismo histórico interessantíssimo, a fachada filipina, precisamente por trás de Dom Afonso Henriques.
Os anacronismos são habituais nestas coisas. Normalmente vestem-se os protagonistas da cena que se quer representar de acordo com o tempo em que estão a ser representados. Também a maneira como Dom Afonso Henriques está ali vestido, obviamente não tem rigorosamente nada a ver com o século XII. Mas neste caso, evidentemente, há aqui uma intenção propagandística clara e de adulteramento deliberado da história oficial. Temos aqui a maior coleção barroca de azulejaria num único edifício, em todo o mundo, apenas secundada pelo Convento de São Francisco, em Salvador da Bahia, mas em Portugal temos de facto aqui um exemplo... Que era Portugal. Exatamente, temos de facto aqui um conjunto absolutamente notável e um verdadeiro mostruário de tudo aquilo que são as fases da azulejaria barroca em Portugal. E muito importante, in situ, ou seja, azulejos que estão colocados nos locais, praticamente todos, de origem. Exatamente. Este conjunto de azulejaria veio no século, sobretudo no século XVIII, mas já desde o século XVII, na verdade, valorizar aquilo que são as belíssimas estruturas filipinas, muito decoradas, muito simples e que se atualizaram em termos estéticos e em termos de gosto. E remonta ao período barroco, nomeadamente à segunda metade do século XVII, portanto, evidentemente já após a restauração da independência, a colocação dos primeiros painéis de azulejos, portanto, os primeiros exemplares de azulejos barrocos, e depois ao longo de todo o século XVIII, um ciclo importantíssimo de azulejaria que acompanha todas as suas diversas etapas e fases até aos inícios ainda do século XIX. Portanto, todas essas etapas estão de facto aqui muito bem ilustradas e muito representadas, o que faz de São Vicente de Fora um caso exemplar a uma escala universal. Universal, isso é importante. Mas essas campanhas de decoração, pós-restauração da independência de Portugal, não se limitaram à esmagadora presença dos azulejos. Não se limitaram aos azulejos e São Vicente de Fora foi objeto de encomendas muito relevantes noutros domínios artísticos, nomeadamente no campo da pintura. E é realmente durante o reinado de Dom João V que vamos assistir a um embelezamento artístico e decorativo em geral no edifício, de que temos precisamente aqui sobre nós um dos exemplos mais interessantes, que é este teto da autoria do pintor Vincenzo Baccarelli. A necessidade de restauro, mas lindíssimo. Sim, é um exemplar muito interessante, um pintor florentino que trabalha em Portugal no início do século XVIII e será precisamente em 1710 que vai realizar esta obra que aqui temos, que é notável a vários títulos, desde logo por ser uma das pouquíssimas obras que sobrevivem desse importante pintor no nosso país. Quando Baccarelli realiza este teto, encomendado em 1710, ele vai inaugurar um novo ciclo na pintura de tetos em Portugal, pela introdução deste efeito de perspectiva que nós aqui podemos ver através destas belíssimas arquiteturas, que de resto estão bastante bem conservadas, ao contrário do medalhão central. E é importante no sentido em que não só introduz no nosso país um gosto atualizadíssimo, moderno, do seu tempo, e vai sobretudo fazer uma escola importantíssima no nosso país na decoração de tetos. Reparei na reincidência de algumas ideias. Pioneiro, original, novidade, inaugurou, fez escola, ou seja, São Vicente de Fora fez-se sempre referência, foi sempre um farol para as tendências que a partir daí seriam seguidas. A verdade é que a história da arquitetura portuguesa pode bem contar-se a partir do Mosteiro de São Vicente de Fora. Sandra, é completamente inesperado ver o rei mais opulento
que alguma vez tivemos em Portugal, Dom João V, sepultado desta maneira tão despojada. De facto, causa algum espanto, mas na verdade isto que nós hoje aqui temos é já uma intervenção do século XX. A história destas sepulturas começa com o primeiro rei a seguir à restauração da independência, Dom João IV, que, por disposição testamentária, faz saber precisamente que quer ficar em São Vicente de Fora. E não é por uma qualquer razão que ele vai escolher justamente o edifício refundado por Dom Filipe II para se fazer sepultar. É, de facto, o primeiro e, sem dúvida nenhuma, aquele que, do seu ponto de vista artístico, mais se destaca no conjunto dos vários túmulos que estão aqui no Panteão. Já no que diz respeito à criação de um espaço próprio destinado para os Bragança, portanto um espaço próprio destinado para funcionar como Panteão dos Bragança, vamos ter que avançar um bocadinho mais e essa autonomização vai acontecer já com o rei Dom João V, precisamente, que será o primeiro monarca que concebe, cria e idealiza um projeto nos anos 40 do século XVIII para a criação de um local, a que chamaram a Casa dos Túmulos, precisamente para a colocação dos vários túmulos, dos seus antecessores e dos seus sucessores, evidentemente também numa zona contígua para a Capela Mor da Igreja, que não era ainda esta onde nós hoje nos encontramos. Dom João V cristaliza a noção de um panteão real em São Vicente de Fora, destinado aos Bragança. Durante o século seguinte, digamos que não é concedida uma especial atenção ao panteão dos Bragança, não existem particulares remodelações ou alterações. Com a morte de Dona Maria II, Dom Fernando II vai ser precisamente o responsável pela transferência dessas urnas para este espaço onde nós hoje nos encontramos. O Panteão dos Bragança só volta a ser objeto de atenção em 1932, nos alvores do Estado Novo, e que vai justificar-se por motivos muito concretos da reabilitação da imagem da monarquia e, muito particularmente, a imagem do próprio rei Dom Carlos. Este processo inicia-se, portanto, em 1932, com a procura de uma sepultura mais condigna, precisamente, para o rei Dom Carlos e para o príncipe Dom Luís Filipe. É chamado o arquiteto Raulino, que vai justamente ser o responsável pelo desenho deste magnífico duplo túmulo destinado a Dom Carlos e a Dom Luís Filipe, um túmulo muitíssimo interessante do seu ponto de vista artístico e que vai servir depois de modelo e de mote estético para o que virá a ser o túmulo posteriormente de Dom Manuel II e o último que aqui será colocado, o da Rainha Dona Amélia, já em 1951. E é precisamente neste contexto de reformulação a partir dos anos 30 e, portanto, no início do Estado Novo, que se vão programar e projetar as 44 arcas de mármore que aqui podemos ver para depositar as restantes pessoas reais da dinastia de Bragança. As voltas que a vida dá. Sandra Costa Saldanha, quem diria que seria Salazar a tratar da sepultura de Dom João V de Portugal? Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.